Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Cássio aqui e o nosso Método Avança está online. Antes de começarmos a nossa palavra de hoje, quero te pedir que você curta esse vídeo, compartilhe. No final, comente o que Deus falou com você e o principal, se inscreva no canal se você não é inscrito. Amém? Hoje eu quero falar sobre a minha corrida ou a sua corrida. Vamos falar da nossa área ministerial hoje, o que nós fazemos para Deus? Filipenses capítulo 3, versículo 14 diz assim: corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Jesus Cristo. Uau! Meus irmãos, nós precisamos entender que a vida cristã é uma caminhada, onde o prêmio é a eternidade, onde o prêmio é a coroa da vida eterna. Sabe, é totalmente ruim, inadequado viver uma vida sem propósito, uma vida vazia, uma vida triste, uma vida, sabe, que nos incomoda na verdade. Mas Paulo aqui escrevendo para a igreja diz que existe uma corrida para mim e para você, a qual Paulo correu, a qual Paulo quer nos ensinar hoje, e essa corrida tem um prêmio, e nós temos que viver isso. Se você quer ter uma vida ministerial abençoada, você precisa viver essa corrida. Deus não te chamou só para te salvar, filho. Até porque você está vivo até hoje, mesmo sendo salvo. Existe uma corrida, existe algo para a gente avançar aqui na terra, para que a gente colha o prêmio, que é a coroa da vida eterna. E hoje eu quero falar sobre algumas coisas dessa corrida. Quem é seu inimigo, qual é o combustível, etc. Amém? Vamos comigo? Eu quero te dizer primeiro que você tem um inimigo, um concorrente nessa corrida. E ele é o diabo, o nosso inimigo nessa corrida. O diabo odeia a nossa missão. Qual é a nossa missão como igreja? Povoar o céu. Jesus deixou isso claro em Mateus 28. Nós temos que ir e fazer discípulos, batizando aqueles que vão crendo em nome de Jesus. Então nós temos um inimigo nessa corrida. O diabo ele pensa totalmente contrário de Deus. Por isso que a Bíblia diz que a luz e as trevas não se misturam. Então nós temos que ficar atento ao inimigo. Ele vai tentar nos parar, vai tentar nos desanimar, vai tentar colocar barreiras, enfim. Mas quando você conhece o seu inimigo, você sabe das armadilhas, dos ataques dele, ele tem menos potencial e força para te parar. Então fique ciente, nessa corrida a qual nós estamos correndo, ministerialmente falando, nós temos um inimigo. Mas qual é a vantagem, pastor? Esse inimigo já foi derrotado na cruz. Nós só temos que persistir na vitória em Jesus. Diga amém. O segundo ponto dessa corrida é que nós temos um combustível. Toda corrida, todo veículo precisa de um combustível. Óbvio que nós não somos um veículo, nós somos seres humanos. Mas o nosso combustível para a gente chegar até o final se chama Espírito Santo de Deus. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Ele é o nosso combustível. A nossa comunhão diária com o Espírito Santo vai nos fazer avançar até a Nova Jerusalém. Vai nos fazer correr essa corrida. Vai nos fazer levar o prêmio, que é para aqueles que persistirem até o fim. Então, todas as vezes que você puder, todos os dias, seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio desse combustível para a nossa corrida. E aí nós vamos voar no Espírito Santo. Vamos voar para cumprir o propósito, o chamado que Deus nos deu. E nós temos que sermos cheios do Espírito Santo. Amém? Terceira situação que acontece nessa corrida é o obstáculo. Você tem um inimigo, mas você também tem um obstáculo. E qual é esse obstáculo, pastor? O pecado. O pecado faz com que a nossa missão se atrase. Para muitos, o pecado para a missão. Então, nós temos que eliminar o pecado das nossas vidas. Eliminar o pecado da nossa missão. A Bíblia nos ensina na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, que se nós confessarmos os nossos pecados, o próprio Deus, o nosso Senhor, é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda injustiça. Então, elimine o pecado da sua vida. Se arrependa todas as vezes que for necessário. Claro que nós não vamos usar da graça para pecar todos os dias. Não, não é isso. Tem pecados que nós temos que abandonar, eliminar de vez.
Mas se cair, corra. Não pare no obstáculo, avance ele através do sangue de Jesus. Esse obstáculo quer nos parar, para a gente não avançar nessa corrida. Mas Jesus já, eliminou esse obstáculo das nossas vidas na cruz. Quando ele diz, está tudo consumado. O pecado não pode nos parar, a não ser que nós colocamos ele como estimação nas nossas vidas. Aí ele vai se tornar um grande obstáculo. Então tome cuidado com esse obstáculo. Recorra-se ao sangue de Jesus, para que você possa ficar firme na caminhada a qual Cristo te proporcionou nessa terra. A segunda ação ou situação que nós temos que ter dentro dessa corrida se chama equipe. Você precisa de uma equipe. Essa equipe é a sua família, essa equipe são os seus líderes, pastores, essa equipe é a sua comunidade de fé, a igreja que você está alocado. Ninguém vai até o final sozinho. Ninguém, querido. Nós não nascemos para avançar só. Para com isso. Você precisa da sua família. A família é o plano perfeito de Deus. Esteja em equipe, esteja junto. Avance nessa missão com a sua família. Ah, pastor, mas eu sou o único cristão da minha casa. Lute por eles em oração. Lute pela sua casa, para que logo ela se entregue a Jesus e torne a sua equipe. Caminhe com seu líder, com seu pastor. Seja obediente. Se ele estiver te ensinando a Bíblia, seja obediente. Caminhe com a sua igreja local. Invista na sua igreja local, tempo, dinheiro, propósito que for. Nós precisamos de uma equipe para conquistar aquilo que é necessário dentro dessa corrida que Paulo nos ensina. Não vá sozinho. Você não vai chegar no final sozinho. Paulo não chegou. Nas cartas de Paulo, ele agradece inúmeras pessoas que ajudaram ele, inúmeras igrejas que sustentaram ele. Então não vá sozinho. Você precisa de uma equipe para conquistar essa corrida. E por último, a nossa chegada. O que é mais importante para nós, que é a vida eterna. Se nós caminharmos dentro disso, dentro de uma vida lutando contra o inimigo, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida onde o pecado não nos para, em uma vida em equipe, nós vamos chegar no final da viagem. E o final da viagem é só o começo, a Nova Jerusalém, o lugar onde nós vamos reinar com Cristo, o lugar onde nós vamos avançar com Cristo, onde vamos governar com Ele. Então, meus queridos irmãos, não deixem de correr a sua corrida ministerial. Vá até a linha de chegada, não desista, avance. Deus te chamou para algo. Deus não te chamou só para você ser salvo, para você ficar sentado numa cadeira de domingo a domingo. Não! Você tem um ministério para exercer. Você tem um chamado. Deus te chamou desde o ventre. Então corra essa corrida. Utilize essas dicas que eu te dei, porque eu creio que é assim. Você vai chegar até o final e você não vai sozinho. Você vai levar sua família, sua casa, sua geração, enfim. Quando você decide correr a corrida, Deus te usa para que outras pessoas também corram essa corrida. Assim o Evangelho vive há mais de 2023 anos, da igreja primitiva até nós. Todos correram essa corrida. Então não desista, não pare. Continue, passe por cima do inimigo em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo, lute contra o pecado e trabalhe em equipe. E aí sim, você vai vencer essa corrida. Eu creio nisso e declaro isso sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Se Deus falou com você, meu querido, comenta aqui embaixo. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. E até o próximo Método Avance. Que Deus te abençoe.